Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Rafael Stuck e eu ajudo pessoas comuns a criar uma segunda fonte de renda sem que seja necessário trabalhar mais por isso. Nesse vídeo eu quero começar te fazendo uma indagação. Você saberia me dizer quais são os fatores que podem atrapalhar a construção de um futuro financeiro mais próspero? Você saberia me responder isso? Eu imagino que existem algumas situações que geram muitas dificuldades financeiras para a maioria das pessoas. Existem algumas crenças, existem algumas situações que fazem parte da consciência coletiva das pessoas e essas situações elas dificultam muito a construção de riquezas, principalmente pensando-se no longo prazo. São situações que se parecem até naturais, elas parecem verdadeiras e parecem até que elas fazem sentido, mas essas situações elas trazem muitos problemas para a maioria das pessoas. Então, quais situações são essas? Eu fiz uma análise e eu encontrei quatro problemas, quatro situações que trazem problemas financeiros e que atrapalham a construção de um futuro financeiro muito mais próspero. Então, se você não tinha se atentado para essa situação, ou para essas quatro situações, vamos então passar a cada uma delas, que elas vão ficar muito claras na sua cabeça. A primeira delas é a mentalidade e o comportamento padrão das pessoas em relação ao dinheiro. E o que eu quero dizer com isso? Uma típica família de classe média tem consigo um modelo de vida, um modelo de trabalho, um modelo de estudo e um modelo de consumo que se repete ao longo das gerações. Esse modelo de vida parte do princípio de que nós temos que estudar em boas escolas para se formar numa boa universidade, para depois conseguir um bom emprego, depois se casar, ter filhos, para depois comprar um carro, a casa, e esse modelo e isso se repete até a chegada da aposentadoria. Então essa é a maneira de pensar, é a maneira de agir do brasileiro típico, do brasileiro trabalhador típico, que ele não tem exatamente o pensamento empreendedor, ele não tem o pensamento de ser dono do próprio negócio e que não tem o pensamento de acumular capital e ter mais de uma fonte de renda. Então, esse tipo de pensamento e de comportamento é algo que dificulta a criação de riqueza, dificulta a criação de um patrimônio que vai ser deixado para as próximas gerações. Então, esse comportamento padrão, ele dá muita importância, ou talvez ele dá total importância para se viver o hoje, em aproveitar a vida agora. Ele dá total importância em ser feliz hoje. É muito comum que uma família de classe média queira ter uma vida melhor do que a vida que seus pais tiveram. É comum que uma família de classe média queira dar aos seus filhos aquilo que eles mesmos não tiveram na infância. Então, por isso, o ponto mais importante desse pensamento e desse comportamento padronizado talvez seja o foco no hoje, seja o foco no presente, se esquecendo quase completamente do dia de amanhã. E olha que interessante, quando eu estava no colegial, se mudou para minha classe um cara que era de família rica e que depois nós até viemos a nos tornarmos amigos. Os assuntos com ele eram sempre muito interessantes, porque ele e a família dele viajavam muito, então ele conhecia muitos países, coisa e tal, mas apesar disso, ele não, apesar de ser rico, né, ele não morava numa casa exuberante aqui na minha cidade. Ele também não tinha muitos bens materiais, como roupas de marca e essas coisas desse tipo. Mas pela nossa convivência minha e de todos os colegas da sala de aula, nós sabíamos que ele era rico, que a família dele era rica. E um dos aspectos que chamavam a nossa atenção era que ele era muito apegado à família dele. Inclusive, ele havia se mudado para a minha escola porque o pai dele estudou lá. Então, o pai dele queria que o filho tivesse a oportunidade de morar na mesma cidade e estudar na mesma escola que ele. Então, esse amigo meu, ele não tinha preocupação em passar no vestibular. Ele não pensava naquilo que ele ia fazer depois de concluir o colegial. Ele não pensava em trabalho, não pensava em emprego, ele não pensava em nada disso. A orientação que os pais dele davam a ele
é de que ele deveria encontrar algo no qual ele se sentisse realizado. Os pais ensinavam que ele precisava encontrar aquilo que ele tivesse uma vocação natural para fazer, porque assim ele poderia criar algo que pudesse ajudar outras pessoas, ou mesmo que ele pudesse construir algo que pudesse estimular cada vez mais a criatividade dele ao longo dos anos. Então era algo totalmente diferente do que eu e o restante da turma escutávamos. Então, a própria escola, por que eu disse tudo isso? Porque a própria escola, ela nos empurra para passar no vestibular, cursar uma boa universidade, depois arrumar um bom emprego. Mas o que acontecia com esse amigo meu? Ele e a família dele não tinham essa mentalidade padrão. Eles não precisavam cultivar esses conceitos de dar aos filhos aquilo que os pais tinham que dar aos filhos, aquilo que eles não tiveram na infância. E o mais importante de tudo, a família desse amigo meu não se preocupava com o hoje. Eles tinham um apego, eles tinham um foco na construção de algo para o futuro. Então, dito tudo isso, a primeira situação que cria diversos problemas do ponto de vista financeiro é aquela de seguir o comportamento padrão, de aproveitar o acesso ao crédito para se endividar, de construir tudo hoje e não se preparar para o futuro. Então gasta-se muito ou gasta-se tudo hoje, com o consumo hoje, mas não se constrói, não se poupa nada para o futuro. Compreendido isso? Então essa foi a primeira situação. E agora, qual vem a ser a segunda situação que faz parte da consciência coletiva das pessoas e que dificulta muito a construção de riqueza ao longo dos anos? Qual vem a ser essa segunda situação? Eu te digo, são as escolhas pessoais que cada um faz. Cada ser humano é responsável por tudo aquilo que ele faz ou deixa de fazer. O seu padrão de vida, aquilo que você compra, aquilo que você vende, aquilo que você escolhe, tudo isso somente diz respeito a você mesmo. Então não existe sorte, não existe azar. Tudo tem relação com as escolhas que nós fazemos. Então, se qualificar para receber uma promoção no trabalho ou ter uma reserva para cobrir eventual acidente, não tem relação com sorte ou azar. Mas sim tem relação com as nossas escolhas pessoais. Então quem reclama que o dinheiro nunca sobra ou que ganha pouco, essa pessoa ela precisa, na verdade, de uma gestão mais adequada do próprio dinheiro. Então, ao escolher comprometer toda a sua renda, você acaba tendo que arcar com os ônus e com os bônus dessa sua escolha. Então, ao direcionar toda a sua renda para a manutenção do seu padrão de vida, você automaticamente está excluindo não estudar. Você está excluindo não fazer um curso de inglês, não fazer um MBA, você acaba excluindo da sua vida a criação de uma reserva para acidentes, você exclui uma reserva para trocar de carro, exclui uma reserva para fazer uma viagem de férias, etc. Então, em todas as escolhas, você precisa se perguntar uma coisa muito importante, e essa pergunta ela é muito pertinente. Em todas as escolhas que você faz, você precisa se perguntar se você está melhor com essa decisão, se você está melhor com essa escolha. Por exemplo, ao assinar o pacote familiar do Netflix, a sua família vai estar melhor com isso? Será que não seria muito melhor, por exemplo, assinar o WhatsApp online e colocar toda a sua família para aprender a falar inglês? Qual escolha pode refletir uma melhora das condições de vida sua e da sua família? Os momentos de lazer assistindo a Netflix ou se dedicar ao aprendizado de algo tão importante quanto o inglês? Qual dessas duas escolhas vai te deixar melhor com a sua decisão? É exatamente isso que você precisa refletir e se perguntar. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição para você dar uma olhada no conteúdo da WhatsApp Online. Então, se você acredita que é difícil fazer esse tipo de planejamento, então significa que as suas escolhas elas não estão refletindo o seu padrão de vida. Se você tem dificuldade de fazer esse tipo de autoavaliação, então as suas escolhas estão sendo desproporcionais à sua renda. Tranquilo? Essa então foi a segunda situação. Vamos passar agora para a terceira situação. E qual vem a ser a terceira situação que faz parte da consciência coletiva das pessoas e que dificulta muito a construção de riqueza ao longo dos anos? Qual é essa terceira situação? É acreditar que as coisas simplesmente acontecem. Pois é,
para a grande maioria das pessoas, tudo na vida simplesmente vai acontecer ou já aconteceu. É muito comum ver as pessoas fazendo planos assim: quando eu ganhar mais, ou quando eu for promovido, quando eu ganhar na Mega Sena, quando sobrar um dinheiro. Então, a grande maioria das pessoas acredita que as coisas boas e as coisas ruins, elas simplesmente surgem nas nossas vidas. Mas na realidade, nada acontece por acaso. Tudo decorre daquilo que nós construímos ou que não construímos. Então, se você quer ganhar mais, você precisa fazer por merecer, você precisa se qualificar, você precisa se dedicar mais, você precisa ter estratégia, você precisa criar certas conexões profissionais, precisa aprender um novo idioma, etc. Então, a construção de um futuro mais próspero exige que você faça algo diferente na sua vida e também exige que você enxergue os seus próprios erros. Então, gastar todo o seu dinheiro é errado e te aprisiona na sua vida atual. Não aprender sobre finanças é errado e impede que você possa enxergar que você pode melhorar a sua relação com o dinheiro. Na realidade, quando você gasta todo o seu dinheiro, você está dizendo para você mesmo que você não tem uma boa relação com o dinheiro. Outra coisa, depender apenas do INSS é errado e vai atrapalhar com que você consiga se aposentar com mais qualidade de vida. Você compreendeu tudo isso? A criação de um patrimônio não é algo que simplesmente acontece, é algo que é construído ao longo dos anos, é algo que exige estudo, exige dedicação, exige renúncia, exige planejamento, enfim, exige uma série de coisas. Então, a criação de um patrimônio é algo que vai te tirar da sua rotina, vai exigir um tempo, vai te exigir preparo, vai exigir que você saia do padrão normal da sua vida. Enfim, vai exigir que você simplesmente saia da sua zona de conforto. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas que você gosta e você vai ter que sacrificar certas coisas que você fazia antes. Compreendido tudo isso? Tranquilo, então. Então, essa foi a terceira situação. Vamos então para a quarta situação. E qual vem a ser a quarta situação que faz parte da consciência coletiva das pessoas e que dificulta a criação de riquezas ao longo dos anos? É a falta de conhecimento. Sim, a falta de conhecimento. Porque com uma educação limitada, as possibilidades de construção de riquezas, elas também serão limitadas. Então, com mais educação, com mais conhecimento, maiores serão os horizontes e maiores serão as oportunidades de crescimento. Então, ao trabalhar e eliminar essas 4 situações da sua vida, você passa a ter muito mais espaço para poder disciplinar, para se disciplinar, para construir riquezas na sua vida. Compreendido então essas 4 situações? Compreendido então por que você deve eliminar todas elas da sua vida? Ótimo, então. Nesse momento, eu quero que você abra os seus olhos para uma situação. Não pense que eliminar essas 4 situações é algo fácil, nem que é algo rápido, porque não é. Eliminar essas 4 situações, como eu falei, vai exigir tempo, vai exigir uma mudança na sua rotina, vai exigir uma mudança de postura, vai exigir certas mudanças paulatinas ao longo da sua vida. Se trata de um processo, é um caminho que você precisa percorrer. E no que consiste esse caminho? Por onde então que você deve começar? Porque até esse momento eu havia falado sobre essas 4 situações que atrapalham você de construir uma vida com mais prosperidade. E agora eu vou te falar, até de uma maneira resumida, sobre qual é o caminho que você precisa percorrer para que você consiga efetivamente construir uma vida com mais abundância. Vamos lá então. Você deve começar no reconhecimento dos erros que você cometeu no passado e que talvez você ainda cometa esses erros nos dias de hoje. Então, ao reconhecer esses erros, você identifica tudo aquilo que precisa ser mudado. E ao fazer a análise dos seus erros, você também vai poder identificar as suas qualidades, ou seja, você vai identificar também os seus pontos fortes. Depois disso, uma vez que você reconheceu os seus erros e enxergou suas qualidades, você vai realizar a definição dos seus objetivos financeiros.
Ao definir os seus objetivos financeiros, você vai definir a importância do dinheiro na sua vida e também vai definir tudo aquilo que é importante para você. Então, a definição dos seus objetivos financeiros vai servir como uma bússola que vai te guiar durante a sua jornada de construção de riqueza. Eu já gravei um vídeo muito completo tratando sobre esse tema, sobre a definição dos seus objetivos financeiros, e eu já tratei sobre esse tema de maneira muito aprofundada. Então, confere no izinho aqui em cima, não sei que lado que fica exatamente aqui da tela, mas confere no izinho aqui em cima, que esse vídeo ficou muito legal e ele vai ser muito enriquecedor para você. Então, nessa etapa de definição dos seus objetivos financeiros, você vai definir tudo aquilo que você quer construir. Você vai definir se você quer criar uma renda passiva, que você quer criar a sua própria aposentadoria, que você quer simplesmente acumular um certo patrimônio, etc. Você vai fazer todo esse tipo de definição. Então, essa etapa ela é muito importante porque ela vai trabalhar muito o seu lado emocional e vai te fazer permanecer motivado a conquistar tudo aquilo que você definiu como sendo importante para a sua vida. Ao definir os seus objetivos financeiros, você vai definir exatamente aonde você quer chegar. Tranquilo, então? Ótimo. Então esse foi o segundo passo que você tem que realizar relacionado ao seu caminho. O primeiro passo é você reconhecer os seus erros e também até enxergar as suas qualidades. O segundo passo agora foi a definição dos seus objetivos financeiros. E qual vem a ser um terceiro passo agora para você se direcionar para o rumo da construção de riquezas na sua vida? Então, depois que você sabe aonde você quer chegar, o passo seguinte é você estudar e adquirir um conhecimento mínimo sobre finanças e investimentos. Você precisa conhecer minimamente sobre o funcionamento do mercado financeiro. Você precisa conhecer um pouco sobre o sistema bancário, precisa conhecer um pouco sobre o mercado imobiliário, precisa conhecer um pouco sobre tributação, um pouco sobre previdência, um pouco sobre contabilidade, etc. Você vai ter que ter um conhecimento mínimo sobre investimentos e finanças. E essa é uma etapa que eu já te digo que ela não tem fim. Por quê? Porque estudar deve se tornar algo rotineiro para você, deve se tornar algo que faz parte do seu dia a dia. Tranquilo, então? Você vai ver que estudar vai ser muito enriquecedor para você. E esse foi então o terceiro passo relacionado a um caminho para te colocar no rumo certo da construção de riquezas na sua vida. Então vamos lá, qual que vem a ser um quarto passo então? Pois bem, o passo seguinte, ele diz respeito a você criar um plano pessoal para colocar tudo em prática. Você vai ter que adaptar tudo isso que você aprendeu à sua realidade. Isso porque a construção de riquezas ao longo dos anos vai depender de tudo aquilo que você definiu como sendo importante para você. Vai depender, e isso vai depender do conhecimento que você adquiriu. Vai depender também do seu orçamento pessoal, enfim, vai depender da sua própria realidade. É por isso que você tem que criar uma estratégia pessoal, uma estratégia que vai se adaptar à sua realidade, ao seu estilo de vida. E é através desse caminho percorrido ao longo dos anos que você vai construir tudo aquilo que você quer. É através deste caminho que você vai mudar a sua relação com o dinheiro. É através desse caminho que você vai efetivamente parar de sobreviver e você vai começar a construir as suas riquezas pessoais. E como eu falei, esse caminho ele vai te direcionar para que a sua vida financeira seja transformada para melhor. Então, em resumo, esse é o caminho que você precisa percorrer. Então, você precisa eliminar aquelas 4 situações da sua vida para que assim você consiga se colocar no caminho que vai te levar até uma vida mais abundante e uma vida mais próspera do ponto de vista financeiro. Então, você percebeu que todas essas situações elas são perfeitamente aplicáveis, elas são perfeitamente possíveis e você pode colocá-las em prática. Você percebe que não é nada extraordinário, não é nada de outro mundo, não existe uma fórmula mágica, não existe milagre e é algo que é acessível a todas as pessoas. Tudo que você precisa fazer é colocar a sua cabeça e ajustar os seus comportamentos para que tudo na sua vida se encaixe, né, nessa nova rotina, eliminando
aquelas 4 situações que eu te falei, e também você percorrendo essas etapas, esse caminho de 4 etapas, você naturalmente vai se colocando num caminho melhor para construir as suas próprias riquezas pessoais. É muito importante que você faça isso, porque a sua vida merece ser colocada num rumo melhor. A vida da sua família merece também ser colocada num rumo melhor. Então, é algo que só depende de você, é algo que vai só te trazer benefícios. E eu acredito também que não exista nenhum tipo de empecilho para que você mude a sua vida para melhor. A sua família, com certeza, ela vai estar melhor quando você conseguir ajustar melhor a sua postura. Uma vez que você se torna uma pessoa mais próspera, essa prosperidade ela começa a irradiar para dentro da sua casa, ela começa a irradiar para todos os membros da sua família e acaba se expandindo até para o seu ambiente de trabalho. Então você vai ver que é algo que ao longo dos anos só vai te trazer benefício. Você vai ver que o seu raciocínio vai ficar melhor, sua postura vai ficar melhor, a sua convivência dentro da sua casa, com a sua família, a sua convivência no seu trabalho também vai ficar muito melhor. Quando você constrói riquezas, você naturalmente começa a se desenvolver muito melhor também como pessoa e, consequentemente, também começa a se desenvolver muito melhor do ponto de vista profissional. Então, pelo vídeo de hoje é isso. Eu agradeço por você ter me acompanhado até aqui. Eu peço que você deixe o joinha aqui nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que possa se interessar, se inscreva aqui no canal e também me siga no Instagram, me siga no Twitter, me siga também no Facebook, me acompanhe em todas as redes sociais. Então, pelo vídeo de hoje é isso, eu agradeço por você ter chegado até aqui, tchau!